Dessa vez vamos visitar o Permiano, ou seja, o planeta nas vésperas do surgimento dos dinossauros. Estranhos monstros e os ancestrais dos mamíferos. Muitas descobertas estão à nossa espera nesse período. O planeta no Permiano. O Permiano foi o último período do que chamamos de Era Mesozoica. Esse período teve início no fim do Carbonífero, há 298 milhões de anos atrás, e durou 47 milhões de anos, até entrar no Triássico, há 251 milhões de anos atrás. No Carbonífero, com exceção das regiões polares, todo o planeta era como um gigantesco pântano extremamente úmido, coberto por gigantes pterodófitas, cavalinhas e licopódios. Entre a mata viviam gigantes insetos de vários metros e anfíbios extremamente grandes. Esse também foi o período com maior concentração de oxigênio na história geológica do nosso planeta. No início do Permiano, o planeta tinha passado por uma grande mudança. O supercontinente Pangeia, que se formou durante o Carbonífero, ainda existia, mas já não era mais um pântano. O ecossistema de uma única espécie, como as florestas de pterodófitas do Carbonífero, já não existiam mais. E agora se dividia em muitas ilhas, com diferentes condições. Durante o Carbonífero, praticamente os mesmos animais e plantas se estendiam por todo o planeta, exceto nas zonas polares. Mas ao entrar no Permiano, diferentes biomas se formaram. O Mar de Tétis, por exemplo, tinha sua região costeira coberta por uma úmida floresta tropical. Mas no norte e no sul, essas florestas foram desaparecendo e se transformando em um imenso deserto, seco e quente. Por outro lado, para além do deserto se estendiam florestas temperadas e campos. No início do Permiano, as zonas polares possuíam gigantes calotas polares, mas há cerca de 293 milhões de anos atrás, elas diminuíram. A concentração de oxigênio diminuiu a números semelhantes aos atuais. O clima ficou mais seco e mais fresco em geral. Gigantes artrópodes foram extintos, ou diminuíram de tamanho. Os anfíbios foram os mais sortudos. Comparando com os anfíbios atuais, eles ainda possuíam uma aparência bastante monstruosa. Mas o planeta não era mais dominado por eles. Uma nova espécie surgiu. O reinado dos sinapsidas. Primeiramente, o Permiano foi o período onde os répteis prosperaram pela primeira vez. Os répteis, que surgiram durante o Carbonífero, se adaptaram melhor às mudanças climáticas do que os anfíbios e os artrópodes. A nova zona climática trouxe muitas oportunidades para os répteis. Muitos nichos ecológicos se encontravam vazios, e foi aí que eles puderam se encaixar. Já conhecemos vários grupos, considerados o círculo que conecta os anfíbios e os répteis. Por exemplo, as espécies reptilimiomorfa e os pararrépteis. Um dos principais representantes dos pararrépteis, a subordem Semoriomorfa, possuíam brânquias quando ainda filhotes, mas quando adulto, podiam respirar somente com seu pulmão. Entre as espécies que pertencem à subordem Semoriamorfa, o lagarto gigante Lepterofa e o veloz Ariecta neperton são alvos frequentes de pesquisas. Entre os principais répteis verdadeiros, ou seja, aqueles que os especialistas chamam de répteis autênticos, temos o ancestral dos dinossauros e crocodilos, chamado Arcossauro, além do Lepidossauro, ancestral das cobras e lagartos. Não se sabe muito sobre os lepidоссauros dessa época, mas acredita-se que além de espécies herbívoras pequenas e velozes, também existiam espécies carnívoras ou carniceiras. Os répteis não viviam somente no solo e na água, mas também nos ares. O Vegetasauro planava por entre as florestas do Permiano. Esse foi um dos primeiros animais vertebrados a voar. As asas das aves atuais são seus membros anteriores, que sofreram alterações, mas as asas do Vegetasauro eram suas costelas de formato alongado. No Permiano existia uma grande diversidade de répteis e pararrépteis,
Mas os especialistas categorizam todos eles em um único grupo chamado Sauropsida. Mas os verdadeiros reis do solo não eram os sauropsidas. Eram os sinapsidas e sua subclasse mais evoluída, chamada terapsidas. Acredita-se que existia uma grande quantidade de sinapsidas. Algumas espécies já se pareciam muito com os dinossauros, apesar de não possuírem muitos pontos em comum no ponto de vista biológico. Por exemplo, o gigante carnívoro de 4 metros chamado Dimetrodon, que aparentemente possuía grandes espinhos em suas costas, assim como o espinossauro. A propósito, o Dimetrodon pertence ao grupo Pelicosáurea, que foi a origem dos terapsidas. O mais perigoso entre os terapsidas era o Gorgonops, que possuía presas fortes e afiadas, como a de um tigre dente de sabre. Espécies como Gorgonops torvus, por exemplo, possuía pernas que não saíam para a lateral do corpo, permitindo o melhor sustento do seu corpo como os mamíferos atuais. Isso lhes garantia vantagem em velocidade. Entre os gorgonopsídeos existiam carnívoros ferozes, como o Inostrancevia. Esse era um animal semiaquático com cerca de 3,5 metros e que possuía gigantes presas, como a dos tigres dente de sabre. Outras espécies de sinapsidas e sauropsidas eram alvos do Inostrancevia. Por exemplo, o escutossauro, que era igualmente grande, mas era lento e robusto. Além disso, na atual região da África do Sul, vivia um gorgonopsídeo carnívoro chamado Rubdígia, tão feroz quanto outras espécies de grande porte. O Rubdígia tinha bochechas volumosas e aparentemente se alimentava de dicinodontes mais lentos. Rubdígia, Inostrancevia e Dinogorgon, que se assemelhava muito a um dinossauro, eram os maiores seres terrestres. Mas a diversidade dos gorgonops não se limitava somente em seu tamanho. Existiam também predadores semelhantes a um tigre de médio porte, como Clelandina, o Pravus lavlevia e o Lycaenops. Eles também eram predadores frios e perigosos. No final do Permiano, surgiu entre os terapsidas um corpo coberto de pelos. Entre eles havia o Divinia, um pequeno herbívoro semelhante a um arminho, e o Procinosuchus, que media cerca de 60 centímetros. Em um mundo dominado pelos gorgonopes e outras espécies, eles não eram candidatos ao topo, mas ainda assim exerceram um papel especial entre os seres do nosso planeta. O mundo aquático. Como dissemos anteriormente, os gigantes anfíbios do Carbonífero tiveram de ceder uma imensa área do território terrestre para os sauropsidas e sinapsidas. Mas isso não fez os anfíbios desaparecerem. Eles viviam confortavelmente em águas rasas e pântanos. Foi exatamente no Permiano que surgiu o maior anfíbio que se tem conhecimento, o Prionosuco. Esse monstro aquático não se parecia com uma salamandra ou um sapo. Se parecia muito mais com um tipo de crocodilo chamado gavial e podia chegar a 9 metros de comprimento. Haviam poucos peixes, mas entre eles existiam espécies realmente interessantes. Segundo cálculos feitos por geneticistas, no início do Permiano vivia um ser ainda desconhecido, mas que é considerado um ancestral comum dos atuais dipnoicos. Quem se alimentava de pequenos peixes era o gigante predador de água doce chamado Xenacanthus, que se parecia com algo entre um tubarão e uma enguia. Ele podia passar de 4 metros de comprimento. O peixe mais misterioso do Permiano era, sem dúvidas, o Helicoprion. Para ser mais exato, ele surgiu no Carbonífero, mas foi encontrado pela primeira vez em um sedimento do Permiano. Os dentes do Helicoprion formam uma estrutura parecida com uma serra circular. Esse disco, que os especialistas chamam de dentes em espiral, ficava em sua mandíbula inferior. Ainda não se sabe como esses dentes em espiral eram usados para se alimentar. Até então, os paleontólogos deduziam que o Helicoprion capturava molúsculos garimpando o fundo do mar. Mas atualmente existem teorias que sugerem que eles usavam esses dentes para retirar amonoides de seus cascos ou para ferir gravemente outros peixes na hora da caça. O fim do mundo. Comparando com outros períodos como Carbonífero, Triássico ou Jurássico,
O misterioso mundo do Permiano era incrivelmente parecido com o mundo atual. Por isso mesmo nos perguntamos, por que durante 186 milhões de anos, após o fim do Permiano, o planeta seguiu um caminho tão errado para a dominação dos répteis gigantes? E esse é um grande mistério. O que será que houve? Aconteceu a extinção do Permiano, o evento que, até onde os cientistas sabem, foi a mais catastrófica de todas. Geralmente, a extinção do Cretáceo Terciário, que pôs um fim no domínio dos dinossauros, é muito mais famosa. Mas em comparação com a extinção do Permiano, não foi lá grande coisa. No final do Permiano, os mares se tornaram um vazio catastrófico. Ao máximo, 96% das espécies marinhas desapareceram. No solo, 73% dos animais vertebrados foram extintos. Até as espécies que apresentamos nesse vídeo desapareceram quase que por completo. Os pararrépteis foram extintos, e começando pelo poderoso Gorgonops, quase todos os sinapsidas também foram extintos. Até hoje, o planeta teve a experiência de 5 grandes extinções. Mas somente a grande extinção do Permiano-Triássico foi impiedosa até mesmo com os insetos, que tiveram 83% de suas espécies extintas. Mas por que dentro de apenas algumas dezenas de milhares de anos ocorreu esse terrível cataclisma biológico que tornou o mundo em um planeta quase sem vida? Os cientistas ainda não encontraram uma resposta. Uma teoria diz que o planeta se chocou com um gigante asteroide. Outra ainda diz que naquela época, na atual região da Sibéria, ocorreu diversas erupções extremamente ativas sucessivamente. Uma gigante área de 2 milhões de quilômetros quadrados, equivalente ao México ou à Arábia Saudita, foi coberta por lava, e a cinza vulcânica liberada na atmosfera escondeu o Sol por muitos anos, causando uma mudança climática catastrófica. Além disso, uma outra teoria sugere que uma grande quantidade de metano foi liberada e que a contaminação da atmosfera do planeta foi a causa disso tudo. Seja como for, através da extinção do Permiano, os grandes e evoluídos sinapsidas foram praticamente extintos por completo. E então foi dado o sinal verde para os dinossauros, que sobreviveram à extinção no tempo dos seus ancestrais e que tiveram sucesso na reprodução. Mas o canto dos sinapsidas ainda não terminou. E a parte mais legal, que é o refrão, ainda está por vir. Diferente de seus parentes mais fortes, os pequenos sinodontes sobreviveram à extinção. E no Triássico já tinham evoluído para os primeiros mamíferos. De fato, por 3 períodos geológicos, os sinodontes tiveram de viver discretamente nas beiras da biosfera. Mas eles conseguiram sobreviver. E em uma biosfera sem a presença dos dinossauros, eles finalmente tiveram sua revanche. Nós humanos somos os descendentes diretos dos sinodontes do Permiano, parentes distantes do dissinodonte e do Gorgonops. E essa humanidade domina o planeta atual. Mas isso já é uma outra história. Ficamos felizes se você gostou do nosso vídeo.